Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente todos os dias, participar de grupos exclusivos, encontros presenciais, se for aqui da Flórida, e muito mais. E claro, inscreva-se também na minha comunidade, Tudo Consta, do Locals. Já são 23 mil membros da comunidade. Lá pode postar coisa, pode ter debate, pode ter conversa. É como se fosse um Twitter particular nosso, né? Uma comunidade. E, claro, tem acesso aos meus conteúdos exclusivos, né? Se você for um membro ativo, um apoiador, um assinante. Já são 900 pessoas contribuindo para a manutenção e o crescimento desse programa. Muito obrigado a todos vocês. Sem mais delongas, comecemos falando, como de praxe, da guerra cultural. E uma boa notícia. Quem lembra, ele tinha comprado uma briga durante a pandemia muito grande. Os cruzeiros falaram que se a máscara não fosse obrigatória, não iam aportar na Flórida. Ele falou, se la vie, procure em outro porto. A Disney começou a lacrar com a história do Don't Say Gay Bill, que não era nada disso, era só para impedir doutrinação ideológica em crianças de 5 anos nas escolas públicas, né? E ele comprou essas brigas todas e, no caso da Disney, acabou tendo repercussões. Bom, a empresa trocou o CEO depois de prejuízos, né? Está tentando ver se lacra de forma um pouco mais discreta. E, enquanto isso, a Flórida vai reassumir o controle de toda a região ali que pertence à Disney e que a administração fica a cargo da própria empresa. Foi uma espécie de chantagem que a Disney fez à época e não colou. Se colar, colou, com DeSantis não colou. É assim que tem que ser. Não pode aceitar pagar resgate de sequestrador, não pode negociar com terrorista, não pode se ajoelhar diante da patota, da patrulha woke, com medo de ser cancelado ou alguma coisa dessa natureza. Por falar nisso, quem foi cancelado foi o Scott Adams, o criador de Gilbert, o personagem famoso das tiras de vários jornais americanos, o cartunista. A fala que levou ao seu cancelamento foi de fato abjeta, né? Ele fez um comentário que eu considero racista. Teve um contexto que foi ignorado pelos canceladores, e o mais interessante nesse caso todo, na minha opinião, é chamar atenção para o duplo padrão da turma, da mídia, da esquerda em geral, né? Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje e um vídeo especial que eu mandei para os meus apoiadores da Locals, né? O resumo da ópera é o seguinte: saiu uma pesquisa da Rasmussen dizendo que quase metade dos negros, quando perguntaram assim, é ok ser branco? Quase metade respondeu que não. Eu não sei se eles não entenderam direito a pergunta, se acharam que era alguma coisa, enfim, mais do que estava sendo dito ali. Então vamos dar um desconto. Mas se for verdade a pesquisa, e as pessoas tiverem compreendido bem a pergunta, que em si é ruim, né? Metade quase de negros dizendo que não é ok ser branco, é algo muito assustador. Então, o Scott Adams, ele menciona essa pesquisa, diz que isso é assustador, o que está certo. Depois ele diz que isso é estrutural, o que é bastante questionável. E aí ele conclui que só tem uma coisa que os brancos podem fazer diante disso: não andar com negros. Aí essa fala foi abjeta, foi duramente criticada, como deve ser, né? E considerada racista, e ele foi cancelado, perdeu vários acordos em jornais e tudo. Até aí vai lá. Meu ponto principal, e daí o título que eu dei ao vídeo, né? Não existe o racismo do bem, é que se você pegar exatamente a fala dele e trocar os sinais, ou as pesquisas em si, aí você ganha destaque no New York Times. Se um negro diz, olha, se a pesquisa é verdadeira, a suposta pesquisa, que metade dos brancos dizem que não é ok ser negro, só tem uma solução: não andar mais com brancos. Se um negro diz isso,
ele é convidado para a capa da Vogue. Ele vai ser celebridade, ele vai ganhar destaque no New York Times. Então, o problema todo está com o duplo padrão. Racismo do bem não existe. Racismo é você considerar a raça o único critério predominante e ignorar todo o resto. E ignorar o alerta de Martin Luther King, que sonhava em viver num país ou num mundo onde as pessoas fossem julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, o movimento racial que tenta reforçar o conceito de raça e segregar com base nele, isso é racismo. Quando você começa a chamar as pessoas de white devil, demônios brancos, quando você começa a fazer que nem o vídeo do The Cut, que é uma publicação da revista New York Magazine, que entrevistou negros dizendo o que os negros têm de superior. Os brancos, desculpa. O que os brancos têm de superior? E aí começa várias respostas. A agressão, a violência. Eles roubam mais. Eles agridem mais. Eles mentem mais. E a gente começa a achar isso normal numa sociedade. Isso é racismo. Então o racismo vem sendo fomentado pela esquerda woke, identitária, pelos próprios movimentos raciais. Então, o Scott Adams foi muito infeliz na fala dele. Mas, se um negro diz a mesma coisa com o sinal trocado, ele é aplaudido. E isso não está certo. E isso não pode ser tolerado. Ainda sobre a questão da guerra cultural, tem uma boa notícia. Eu acho. Um amigo meu, patrono, meu amigo Bruno de Nova York, está sempre muito antenado nessas questões de guerra cultural. E ele me mandou alguns textos hoje e essa semana, levantando a hipótese de que talvez esse movimento totalitário woke já tenha visto o seu ápice. A coisa está começando a ceder, a recuar. E aí tem alguns motivos potenciais. Tem uma ótima reportagem no Financial Times, The Cultural Left Has Peaked, exatamente sobre isso, do Jana Ganesh, que diz: os liberals, os progressistas mais moderados, estão começando a ficar com mais coragem agora de peitar essa turma. E o que estaria por trás disso, segundo ele, talvez seja a questão econômica. O que ele é o seguinte: quando o mundo está bem economicamente, né, as pessoas da elite, a elite universitária, pode se dar ao luxo de abraçar essas causas mais, abre aspas, fofas, né? O alarmismo climático ou então a questão identitária. Então, um dos fatores que ele menciona é que pode ser que com o aumento da inflação, a situação econômica mais difícil, as pessoas comecem a falar assim, ó, dá licença, eu não tenho paciência nem tempo para parar o mundo porque um sujeito se sentiu ofendido por ser chamado de gordo, sendo que ele é obeso. Então, é economia estúpido, como diria o assessor do Bill Clinton. Muitos democratas, muitos progressistas pensam assim e ignoram a guerra cultural. Então, eles têm até um ponto. Normalmente isso é um luxo que uma elite se dá. Mas tem outros aspectos que ele menciona aqui, né? Até mesmo o caso da J.K. Rowling e outros aspectos, porque o pêndulo se excedeu demais. A turma woke ganhou muita ousadia nos últimos anos, porque a mídia toda foi corrompida pela doutrina woke, e eles começaram a abusar desse poder. Então, eles exageraram na dose. E aí, quando começa a cancelar a J.K. Rowling, porque ela acha que homem é homem, mulher é mulher, sendo que ela é progressista em todo o resto, começam a pegar pesado. E viram um motivo, então, de críticas ou chacota. E aí vem um ponto interessante da análise dele. Ele acha que as pessoas estão começando a tirar sarro do movimento woke, mesmo liberals. E isso costuma ser um sinal de virada da onda. Quando a direita mais caricata, histérica, é pouco levada a sério no meio político, é porque ela é motivo de chacota. Então as pessoas tiram sarro dos excessos de paranoia reacionária, digamos assim. Quando a KKK começou a perder influência e poder, e aliás, para quem não sabe, a Ku Klux Klan foi criada pelos democratas, né? Mas
detalhe histórico bobo que a esquerda adoraria que a gente esquecesse. Quando a KKK começou a perder poder, foi quando as pessoas começaram a tirar sarro deles, daqueles homens com roupa branca, uma máscara, um cajado, se levando muito a sério, né? Uma coisa sombria, e começaram a ironizar, a ridicularizar o movimento. Ali ele perdeu força. Aliás, isso é contado até no Freakonomics. Então, pode ser que a onda esteja começando a virar. Tomara, Deus ouça, né, nossas preces. Porque eu já disse que o mundo não está chato, ele está perigoso. E essa turma é muito perigosa. E alguns progressistas mais moderados estão começando a ficar realmente incomodados. Eu já mencionei aqui o Bill Maher, por exemplo, que é um comediante que já comparou essa turma com os soviéticos malucos, totalitários e insanos. Então, a coisa começa a perder força. Tomara, né? Tem uma outra reportagem questionando: será que os adultos estão de volta ao comando do New York Times? Será que as redações do jornal mais famoso do mundo, elas foram retomadas por gente adulta, por gente séria, e não por gente de cabelo roxo e sovaco cabeludo e obesa que quer ditar as regras e os padrões no mundo todo porque tem algum problema que não consegue resolver no divã e projeta na sociedade? Então, essa reportagem vem mostrando que as lideranças das redações do New York Times estão começando a dizer basta para alguns movimentos ativistas. Eu mesmo já mencionei aqui na live um problema recente que eles tiveram com a questão trans. O jornal fez uma reportagem mostrando pais preocupados com a mutilação de adolescentes e mostrando problemas científicos e psicológicos disso. E a militância woke radical veio em cima e o jornal falou: aqui nós fazemos jornalismo imparcial, científico. Não. Mas eles bancaram e foram acusados de viés e falaram: aqui nós vamos continuar apontando para problemas eventuais que precisam ser debatidos pela sociedade. Eles não fizeram isso com a Covid, com a pandemia, mas tudo bem. Pelo menos agora, talvez, ocorra um movimento de retorno ao bom senso. Vamos esperar e vamos torcer. É assinado pela Amber Athey, do Spectator USA, né? E vem mostrando exatamente agora que o Times está começando a seguir um pouquinho mais de bom senso em algumas reportagens. De novo, podemos apenas torcer pelo melhor. Meus caros, se vocês quiserem vir para os Estados Unidos, além do visto, vocês vão precisar começar a fazer remessas. Eu recomendo as soluções de câmbio da Fair USA, do meu amigo Adilson. Ele é o CEO da Fair USA. No Brasil, a Fair é uma corretora de câmbio que já atua há anos nesse setor e ele vai poder tirar suas dúvidas e te oferecer a melhor solução de câmbio para sua empresa ou para você, na pessoa física, se você tomar a decisão de vir para os Estados Unidos. Ainda na questão de guerra cultural, da turma woke e de censura, né? O quão ridículo foi a Unesco divulgando, com aplausos, vários e vários aplausos, a defesa da regulação da mídia social, capitaneada pelo imitador de focas Nelipe Feto, ou Felipe Neto. Qual não foi a minha surpresa, mentira, em ver que a Unesco virou uma cópia de um imitador de focas? Por que eu digo que eu não tive surpresa na prática? Porque eu sei muito bem o que é a Unesco. É um antro de comunistas, é um lixo, é um cabide de emprego, é um tentáculo da ONU, que é um instrumento dos globalistas que só pensam em poder e nada mais. Não há seriedade mais na ONU nem na Unesco. Então isso foi uma coisa patética. Escute Felipe Neto enquanto ele explica como é importante construir a censura nas plataformas digitais. Essa parte eles não escreveram, eu é que estou explicando.
Então, vamos às reações. O Eli Vieira disse: Oi, Unesco, você sabia que esse sujeito aí publicou um livro com nenhuma restrição de idade, onde ele ensinava crianças a jogarem jogos totalmente inadequados para a sua idade, com palavrões e questões sexuais, conotações sexuais? Você sabia que ele é um um bufão, defendendo apenas a censura? Um petistazinho, neófito, oportunista, basicamente? Não. A Unesco não liga para isso, e se ela sabia ou não, a gente não sabe, mas não faz a menor diferença para eles. Renata Barreto também foi em cima, né? Entre várias coisas bizarras que esse sujeito, imitador de focas, já disse ou fez, Felipe Neto disse, por exemplo, que Dilma Rousseff não foi alvo de um impeachment, mas sim de um golpe de Estado, o que é fake news. Esse cara vai defender o que deve ser regulado ou não nas redes sociais? Unesco. Pelo visto, está tudo certo para a Unesco, porque virou, como eu já disse, e como a Renata também diz, uma piada, como tudo mais que é ligado à ONU. O Leandro Ruschel também resumiu que a Unesco, braço da ONU, está fazendo campanha pela censura nas redes sociais, utilizando como garoto propaganda o militante da extrema esquerda Felipe Neto. Mais uma prova sobre a ação da ONU como instrumento globalista para impor toda uma agenda da esquerda mundial. E o próprio Felipe Neto, comprando briga com um esquerdista, que pelo menos defende a liberdade de imprensa e de expressão, o Glenn Greenwald, dizendo que ler o que escreveu o Glenn Greenwald é assustador, é como comparar Monarque e Daniel Silveira a Voltaire. O que disse Glenn Greenwald? Que muitos dos maiores escritores, jornalistas e poetas e filósofos e cientistas, que são mais respeitados hoje, foram presos por seus governos sob a alegação de que estavam defendendo ideias falsas. É por isso que o iluminismo decretou que esse sistema nunca mais será confiável. O que está sendo dito pelo Glenn Greenwald está certo. A reação do imitador de focas é ridícula e ele quer reduzir tudo o que está sendo descrito como fenômeno pelo Glenn Greenwald como Monarque e Daniel Silveira. E o ponto é exatamente o seguinte: ou você defende a liberdade de expressão ampla, quase restrita, para que surjam os novos cientistas, pensadores, filósofos que vão ser relevantes, mesmo que para isso você tenha que aturar um Felipe Neto, ou você quer ser arrogante, bancar Deus e dizer quem vai poder ou não repetir aquilo que já está estabelecido como verdade dominante pelo poder estabelecido. Ou seja, eu defendo a liberdade de expressão não porque eu acho que o Felipe Neto é o Voltaire e que eu vou defender até o último dia da minha vida o seu direito de repetir suas estultices como nécio que ele é. E isso não seria compará-lo a Voltaire. Mas eu defendo a liberdade de expressão como princípio porque, mesmo tendo que aturar Felipe Neto com liberdade de expressão, é isso que vai permitir que os próximos pensadores ou cientistas sérios surjam. Então, a reação do Felipe Neto mostra que ele não entende sequer a importância do princípio liberdade de expressão. Ele acha que se você defende o princípio, você está dizendo que o Monarque e o Daniel Silveira são como Voltaire. Ou seja, ele apenas comprova a estupidez, a estultice dele como nécio. Então, é isso, Felipe Neto. Ao contrário de você, que quer impor a censura a pessoas como eu, porque você acha que você sabe a verdade sobre tudo, eu quero defender a sua liberdade de expressão, porque eu sei que para que surjam pessoas interessantes no debate e novas verdades ou conhecimento objetivo, nós precisamos aturar imbecis como você. A Revista Oeste dá o destaque. Na Unesco, Felipe Neto defende a regulamentação das redes sociais. O youtuber afirma que precisam ser responsáveis pelas publicações dos usuários, o que, claro, seria transformá-las em publishers,
em editoras, e aí seria o fim da liberdade de expressão nas plataformas digitais. Porque se o Twitter é responsável por todas as publicações, ele não é mais uma plataforma, ele é o New York Times. E aí a editorialização de todas as plataformas é o sonho de todo esquerdista autoritário como Felipe Neto e todos os petistas. Porque aí eles vão dominar as plataformas e só deles até a Verinha vai haver espaço e liberdade. E os outros todos, ou seja, toda a direita, vai ser expurgada, eliminada do mapa. Por falar na Revista Oeste, melhor revista do Brasil, independente, corajosa, não aceita um tostão de verba pública, por isso precisa da sua assinatura. O link aqui embaixo para 20% de desconto. Assine a melhor revista do Brasil. Bom, eu mencionei Felipe Neto e vamos falar então da Joyce e de ciência. A Joyce, que desesperadamente acenando para o PT, para ver se consegue algum espaço, algum carguinho, alguma coisa, tadinha. Me comove. Acho, inclusive, que a turma do PT devia ser um pouquinho mais solidária e oferecer algum carguinho que seja de consolo e que tenha um trocadinho também, porque não é fácil a vida de quem, como jornalista, era conhecida em Curitiba por plágio. Né? Mas vamos lá. Novos tempos, ciência, saúde e vida. E está lá o Lula recebendo a espetada do Alckmin, o que cá entre nós, eu tenho certeza que o Lula verificou antes essa seringa. E deve ser água, placebo. Ele não acha que ele tomaria a 5ª dose de Pfizer, e ele entendeu os perigos disso. E não acha que ele deixaria o Alckmin aparecer com uma substância líquida do nada para injetar nele. Apenas a minha crença. Mas o desespero da Joyce Hasselmann para abanar o rabo para o PT é impressionante. E eu acho que o PT devia dar um espacinho. É que nem o Alexandre Borges tentou a vida inteira, né, um carguinho, um convite da Vera Magalhães ali para o TV Roda Viva, né, e nunca aconteceu. Teve que esperar uma certa emissora ser massacrada, ter que demitir gente séria, que trazia audiência, né, para poder ganhar um espacinho ali. Mas a Verinha Magalhães, toda a bajulação que ele fez não adiantou de nada. Né? Então, tem gente que se humilha e se humilha de graça, mas pelo afã de conseguir alguma coisa, alguma migalha, e eu, como uma pessoa generosa que sou, faço o apelo para que o PT ajude a Joyce Hasselmann, porque está constrangedor. Por falar em Covid, em vacina, tem uma coluna boa do Luciano Trigo na Gazeta do Povo. E se a teoria da conspiração não for só uma teoria? Ou seja, for uma conspiração? Por que a pergunta é interessante, gente? Porque várias, abre aspas, teorias da conspiração, segundo a turminha da Joyce, da Vera e do Lula e do Felipe Neto, estão se confirmando. Vamos lembrar que quando Bolsonaro e vários especialistas, Bolsonaro não tirou isso da cachola, ele repetiu especialistas. Quando Bolsonaro disse que quem já tinha pego o Covid estava provavelmente imunizado, ele foi desacreditado, ridicularizado e censurado. E hoje tem estudos novos, que a Lancet publicou, mostrando que a imunização natural é tão ou mais eficaz que a vacina. Quando muitos de nós levantamos a hipótese do vírus ter vazado de um laboratório em Wuhan, que aliás era uma baita coincidência, logo Wuhan, onde tem o laboratório que faz estudos, inclusive com ganho de função, logo ali em Wuhan, a gente vai acreditar na tese que foi o Ozzy Osbourne que comeu um morcego no mercado molhado? Foi o chinesinho análogo ao Ozzy Osbourne, né? Parecia pouco crível. E eles interditaram o debate. Isso mostra a importância, viu, Felipe Neto, da liberdade de expressão. Vocês, esquerdistas autoritários, tentaram nos calar. Pessoas que apenas fazíamos perguntas. Éramos mais humildes. Será que pode ter vazado do laboratório ali em Wuhan, que é muita coincidência, que faz estudo de ganho de função?
O Dr. Fauci disse, não podemos falar nisso, isso vai melindrar a relação dos americanos com a China. Isso é ofensivo. Chegaram a falar que era racista. Falar de erro laboratorial, não precisa nem dizer que foi deliberado, com intuito, mas um acidente. Por que é mais racista dizer que foi um acidente de um laboratório em Wuhan do que dizer que foi um chinesinho copiando o Ozzy Osbourne que comeu um morcego? Porra! O que é mais ofensivo para o chinês? O que pega mais mal no mundo? Interditaram o debate. E agora começa a ver que as teorias da conspiração eram teorias válidas, robustas, quiçá prováveis, predominantes, como teses. Como é que fica? Então, diz o Trigo, é assim que a liberdade de expressão funciona na nova democracia global. Quem discorda está sujeito a ser perseguido e esfolado nos tribunais. E ele chama a atenção que isso não é só no Brasil, do Alexandre. Isso fica para depois, lá na comunidade. Né? Então, temos que poder falar disso. A simultaneidade de determinadas pautas em diferentes pontos do planeta gera a percepção de uma ação conjunta, coordenada, mesmo naquelas pessoas que costumam desconfiar de teorias da conspiração. Eu, por exemplo, eu li Umberto Eco, não só O Nome da Rosa, como outros livros interessantes. Como é que é o nome do... Não sei quem, Praga? Um dos mais recentes dele está ali, mas eu esqueci. Eu não estou conseguindo ver daqui. Alguma coisa em Praga. Ele também lida com esse assunto. Humberto Eco não só dizia que a internet deu voz a muitos idiotas, e o Felipe Neto é prova, como ele dizia que teoria da conspiração é algo que seduz muito, porque tangencia verdades e simplifica o mundo. O mundo fica simplório. Tem uma cúpula do mal que controla tudo. E o mundo é muito mais caótico que isso. Uma conspiração que depende de milhares de pessoas para funcionar, é muito difícil que não vá vazar. É por isso que eu sou cético com teoria da conspiração. Mas quando a gente olha o que está acontecendo, tem muita coisa estranha. E tem muita coisa que grupos poderosos estão tentando abafar ou empurrar, enfiar a goela abaixo do consumidor, do público, da mídia. Como são poucos veículos de comunicação influentes, não é tão difícil assim um grupo poderoso comprá-las. Daí o sketch do Woody Harrelson no Saturday Night Live, que eu mencionei ontem, ele foi cancelado e tudo, ele brincando. Não, peraí, eu recebi um roteiro aqui, gente, que eu recusei de tão ridículo que era. Uma conspiração da Big Pharma para controlar, com base numa doença, o mundo todo, e fazer você ficar trancado em casa com medo, cheio de máscara e não sair mais. Putz, é ridículo, né? É. Por que a Covid não afeta vocês? Pergunta a moça progressista mascarada para os barbudinhos. Não sei exatamente o que eles são, né, no caso. Podem ser Amish, não sei. Alguma coisa judeu ortodoxo, apesar de não parecer. Né? Aí eles respondem, porque nós não temos televisão. É isso. Meus caros, se vocês querem vir para os Estados Unidos, visto, remessa de câmbio e casa. Comprar ou alugar uma casa. Você pode fazer isso como investidor também. Você pode investir numa casa em Orlando para vacations. É um business muito rentável. As pessoas compram um apartamento, uma casa e alugam na alta temporada e ainda fica com uma casa de lazer para vir nas férias de vez em quando. Se você quer fazer alguma coisa dessa natureza, eu recomendo fortemente que você use Torman e Caltabiano Advisors, porque elas trabalham com a Compass, que é a empresa que mais cresce no setor em uma década, porque eu conheço muito bem elas e posso atestar, garantir, colocar minha mão no fogo. Olha que eu não falo isso não, hein? Mas eu coloco minha mão no fogo pela seriedade, honestidade, competência do trabalho delas. E, aliás, eu sou cliente. Put your money where your mouth is, é o ditado americano, né?
e eu costumo segui-lo. Então, eu detesto hipocrisia. Eu recomendo porque eu confio, porque eu uso e porque eu sei que vocês estão muito bem atendidos com elas. Então, tem o link e os dados para o WhatsApp. Peça para ver o portfólio, peça para ver negócios passados, recentes, né? Para todas as preferências, todos os bolsos, né? Claro que o mercado imobiliário na Flórida andou subindo muito. Graças a Deus. Então, graças. Porque, além de muito brasileiro, argentino, venezuelano, esses países comunistas, né? A turma querer vir para um país mais capitalista, tem um fluxo interno. Os californianos, os nova-iorquinos também querem vir para um estado que é o Sunshine State, e além do clima tem menos impostos, menos woke, um governador porreta, e por aí vai. Vamos falar de economia brasileira. Lembram daquele discursinho de herança maldita? Blá, 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 blá. O governo Bolsonaro deixou um país ajustado, em ordem, e que encerrou 2022 com uma taxa média de desemprego de 9,3%, a menor desde 2015. Isso, lembrando, para quem já esqueceu, e a mídia esqueceu, porque é o Lula no poder agora, que houve uma pandemia. O Covid continua, segundo o critério deles, matando centenas de pessoas, porque doença respiratória, gripe, essas coisas matam. Eu cansei de falar isso. Mas agora não tem contagem mórbida de cadáver, não há responsabilização do presidente, do governo federal. Continua enfiando a quinta dose e vendendo como se fosse uma panaceia. Vai entender. É porque o PT celebra o fracasso e a mídia celebra o PT. Mas o Brasil foi entregue em ordem apesar da pandemia. E agora? Bom, agora as coisas já começaram a deteriorar. O Luiz brincou sem picanha e agora sem salada e sem sobremesa. Depois do governo Lula, frutas e hortaliças aumentam em até 60% e assustam consumidores. Ainda querem aumentar o imposto da gasolina. Pois é, faz o L aí, meu camarada. Faz o L. Como brincou o Paulo Eduardo Martins, segundo a assessoria de imprensa do PT, ou seja, a imprensa, toda a velha imprensa, a foto abaixo, que é de um uninho surrado, né, que tem ali umas caixas para tentar vender, fazer um comérciozinho, né, mostra um veleiro e não um Uno movido a gasolina, combustível. Porque, afinal de contas, diz a Miriam Leitão, diz o André Trigueiro, diz o Vinícius Torres Freire, toda a turma da Globo, da Folha de São Paulo, aumento na gasolina não afeta a vida dos pobres. Sendo que antes, no governo Bolsonaro, eles diziam que não aumentar a gasolina era para beneficiar os ricos que tinham carrões. Cara, eu ganho, coroa, você perde. É assim que funciona a mídia mainstream no Brasil. Bolsonaro está sempre errado, Lula está sempre certo. A CUT desmente o PT. E a Globo e a Folha, que hoje são sinônimos. A CUT dizia, não tem carro? Como o aumento da gasolina afeta a sua vida? Ele dizia isso durante o governo Bolsonaro. É verdade. Vai ver que lá afetava. Hoje não. Era governo Temer ainda, né? Com o golpista Temer, os brasileiros passaram a conviver com reajustes diários da gasolina. Entenda como isso afeta negativamente a sua vida, mesmo que você não tenha carro. Tem que dizer isso para Miriam Leitão, para o André Trigueiro, para o Vinícius Torres Freire. A Gazeta do Povo está aqui para lembrar das coisas. O PT agora esquece, mas os pobres são os mais prejudicados com o aumento do combustível. Assina a Bruna Komarchek na Gazeta do Povo. Diz a reportagem: esses sucessivos reajustes no preço do combustível aumentam os índices de inflação porque impactam nos preços de todas as mercadorias, efeito cascata, em cadeia, que ficam muito mais caras e aprofundam ainda mais a crise social que atinge as famílias mais pobres. Óbvio. Quem disse isso? É sob verdade? O próprio PT, 1 ano e meio atrás, porque o governo era Bolsonaro. Nada como a amnésia relâmpago
e seletiva. Em um texto publicado no blog da Boitempo, que é a editora mega ultra esquerdista, no ano passado, a assistente social Renata de Oliveira Cardoso compilou dados nacionais para mostrar o efeito cascata do preço de combustível na cesta básica. 65% do transporte de cargas no Brasil ocorre mais ou menos por rodovia. Logo, é a modalidade que representa 90% também de transporte de passageiro. Logo, é óbvio que o aumento de preço de combustível impacta diretamente na vida de todos, principalmente dos mais pobres. Até porque, no consumo médio de famílias, alimentos e esses produtos todos impactam mais os pobres do que os ricos. De acordo com o IBGE, famílias que vivem com até 5 salários mínimos, acho que são considerados pobres, né, gastam quase 24% da renda com alimentação, enquanto que transporte é 18%. Já alimentação e transporte juntos são 35% do orçamento das famílias brasileiras. Então, meus caros, ladainha, ladainha, ladainha. Mas eles começam a mudar o discurso. E veja, se o PT fizer assim e mudar, a Miriam Leitão sai rapidinho para alterar o seu discurso também. É gado que chama? É assessoria de imprensa? É blogueira petista? É mídia vendida? Porque era tudo que eles falavam, né? Da Jovem Pan durante o governo Bolsonaro. Olha aqui o Globo em destaque, agorinha. Governo estuda elevar outros impostos para garantir receita de 28,9 bi sem reonerar gasolina integralmente. Opa, talvez então aumentar o imposto do combustível já não seja uma medida social maravilhosa, né, Miriam Leitão? Né, André Trigueiro? Cuidado que o chefe vai puxar a orelha de vocês, hein? Vai reduzir o bônus. Um dos tributos que podem ser majorados é o imposto de importação. Mas como o cobertor é curto, se aumentar imposto de importação, encarece a vida dos brasileiros. E não só dos mais ricos que consomem produtos de luxo importados. Isso é outra falácia. Porque muitos produtos importados são insumos numa cadeia produtiva. É preciso entender o mínimo de economia para não ser um petista. Ou uma Miriam Leitão da vida, que comenta há 30 anos sobre economia sem nada entender do assunto. E eu digo nada mesmo, porque eu sou economista e digo com lugar de fala. É uma ignorante em economia. Petrobras, por outro lado, já vendo aí o aumento de impostos, reduziu o preço da gasolina, do diesel, e essa decisão foi negociada com o governo, diz a Folha de São Paulo, em primeira intervenção na estatal por Lula. Uma vez mais, nós vamos ver alguns tucanos de mercado que fizeram L com medo e tantos outros tucaninhos aplaudindo. Mas a gente sabe o que acontece com essa história. Nós já vimos esse filme. Dilma Rousseff fez exatamente isso no setor de energia e deu no que deu. Parabéns aos envolvidos. Vai dar muito certo seguir com esse tipo de política de quebrar termômetros e tratar as estatais como instrumentos de política pública. Muito certo. Olha a Argentina. Olha o Brasil da Dilma. Mas fiquem tranquilos, porque temos até um prêmio Nobel dizendo que o Lula dá certo, por exemplo, sobre juros. O Joseph Stiglitz é prêmio Nobel, assim como o Paul Krugman, e ambos não dão uma dentro há 30 anos. Só erram. Mas eu adoro quando o complexo vira-lata da nossa imprensa começa a abanar o rabo porque o prêmio Nobel disse alguma coisa quando interessa. Se eu lembrar que o Hayek é prêmio Nobel, o austríaco liberal, eles vão dizer que Hayek era um extrema-direita, radical, blá blá blá. Mas o Stiglitz, que é um bobão que só erra e só fala besteira, é prêmio Nobel. Então, o Nobel de Economia deu a chancela, então o Lula tá safe. O Stiglitz só não explica por que a Argentina tá na situação que tá, o que aconteceu com a Venezuela e por aí vai. Ele só não explica esses detalhes, mas ele continua defendendo
As mesmas ideias heterodoxas, ultrapassadas, equivocadas há 20, 30 anos. E que não tem nenhum resultado favorável para mostrar. Mas o que seria da esquerda se dependesse de acertos, de memória, de história e de lógica e de boa teoria econômica? Não seria mais esquerda. Assinem a Gazeta do Povo, meus caros. O melhor jornal do Brasil, 100 anos de história, 104. Não vamos desprezar 4 anos. 100 mil assinantes. E se você ainda não é um deles, você não sabe o que está perdendo. É um jornal que tem ótimos editoriais, ótimas reportagens sérias, colunistas como eu, Lacombe, Fiuza e tantos outros, e gringos. Ben Shapiro, Theodore Dalrymple e por aí vai. Assine, o link está aqui embaixo. Eu falo que a velha imprensa virou assessoria de imprensa do PT e as pessoas acham às vezes que eu estou exagerando. Não, eu não estou exagerando e não é figura de linguagem. Vocês duvidam de mim? Então olha essa chamada da Mônica Bergamo, amiga do Dirceu, na Folha de São Paulo. Primeira mão, Lula usa terno de seu casamento, em letras garrafais, não sei porquê, com Janja, para foto oficial. Como disse a jornalista séria, ainda que de esquerda, tenho várias divergências, mas eu sei que ela é séria. Tipo o Glenn Greenwald, é de esquerda e tenta ser sério. Uma das melhores colunistas sociais de tabloide, de longe, ironizou a Paula Smith. Só que, às vezes, o Lula dá umas cutucadas, uns coices nos próprios coleguinhas e nos assessores de imprensa da mídia. Aí, eles sentem saudade de Bolsonaro, que era demonizado, mas nunca moveu uma palha para censurar a nossa mídia. Entidades de imprensa reagem a ataque de líder petista a jornalista da Folha. Deputado do PT criticou jornalista por reportagem sobre omissão em currículo da esposa de Rui Costa. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e a Sinjorba, Sindicato dos Jornalistas da Bahia, reagiram nesta terça-feira ao ataque do deputado estadual Rosenberg Pinto ao jornalista João Pedro Pitombo, da Folha. Eu adoro o espírito de corpo, o corporativismo da imprensa, que aciona as entidades de classe assim que um dos queridinhos da patota do selo azul, é atacado. Quando o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos é perseguido, tem pedido de prisão pelo crime de opinião, eles não movem uma palha para defender. Pelo contrário. Quando eu tenho contas bancárias congeladas, passaporte cancelado e rede social censurada, sem ter cometido nenhum crime sequer de opinião, porque nem defender crime eu defendo invasão, ao contrário, sempre condenei. Eu, que sou jornalista, que já atuei nos principais veículos de comunicação do Brasil, o Globo, Isto É, Record, Zero Hora, you name it. Eles não se manifestam. Então, o espírito de corpo de quem é do clubinho é algo impressionante. E mesmo quando é o PT dando coice. Aí eles vão lá e falam, não, aí não. E quando você vai mostrando tudo de ruim que está acontecendo com 2 meses de desgoverno petista, os tucaninhos que fizeram L não gostam que a gente ironize. Faz o L. Eles não gostam. Um deles é o bobão brasileiro que disse: o tempo vai passando e continua essa idiotice de bolsonaristas mandar SIC a gente fazer o L. Cansa, viu? Não significa nada, não resolve nada, não ajuda nada. Apenas alivia a culpa por terem perdido a eleição. Deixem de ser ridículos. Ridículo, Chico Graziano, é esse tipo de choro de tucano que fez o L, que ajudou a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, e quer tirar o corpo fora agora. Isso é ridículo. E dá licença de que se a gente vai ver o Brasil afundar,
pelo menos, sim, a gente tem o direito de ter o regozijo de lembrar o tempo todo que nós não temos nada a ver com isso. Que nós da direita, não bolsonaristas, nós da direita, nós antipetistas, porque tem tucano sério e antipetista. O Carlos Sampaio é um deles. Eu canso de mencionar aqui, deputado. Nós não participamos desse teatro mequetrefe de cartinha pela democracia ao lado de Lula, de demonização de Bolsonaro como se ele fosse Hitler e Mussolini incorporados em uma pessoa. Nós participamos desse golpe patético. Então, se nós vamos ter que aturar o Brasil indo para a lama, pelo menos nós vamos ter o prazer, sim, de esfregar na cara de vocês, tucanos, covardes, o que vocês fizeram. MBL, uma ala do Partido Novo, turminha do João Amoedo, tucaninhos de mercado, Armínio, Pedro Malan, Meirelles, Helena Landau, nós vamos aqui lembrar o que vocês fizeram no verão passado e citar nomes. Eu assumi esse compromisso na época com o meu público. Eu não ia deixar esquecerem. E não vou. E não vou. Eu não vou deixar esquecer, por exemplo, que durante o governo Bolsonaro, o agronegócio bombando, a locomotiva do PIB brasileiro, o MST estava quietinho porque não tinha verba e nem companheiro no Palácio do Planalto. E agora, sem trégua, MST invade mais 3 fazendas produtivas na Bahia. Aliás, outro veículo que eu esqueci de mencionar, também fui da Veja. Faz o L, tucaninho. Bom, o Brasil era o pária do mundo com Bolsonaro, dizia a nossa mídia petista. Fake news. Batemos recorde de exportação para China, agronegócio, como eu disse, bombando, Brasil bem na foto, assinando acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos. Agora, o Brasil tem no poder o companheiro da China, da Rússia e do Irã. Manda mal em relação à guerra. O Lula tem a ambição de ter o Prêmio Nobel da Paz e vai resolver a guerra numa mesa de bar. E recebe a turma do Irã bem. E isso gera repercussão nos Estados Unidos. O senador republicano Ted Cruz disse que navios do Irã atracados no Brasil ameaçam a segurança dos americanos e sugeriu a aplicação de sanção econômica a empresas e ao porto do Rio de Janeiro. Isso é ser um pária mundial. Começar a ser visto como um companheiro, um aliado de um regime nefasto, abjeto e fracassado como o dos ayatolás no Irã. Oi, Guga. Tudo bom, Guga Chakra? O que você tem a dizer sobre isso? Guga. Eu gostaria de saber. Meus caros, para quem me acompanhou nas 6.000 pessoas aqui ao vivo até aqui, muito obrigado. E eu reforço meu pedido para que assinem a minha comunidade do Locals como apoiador. Eu quero logo chegar a 1.000. Minha meta é 1.000 no primeiro trimestre para dobrar a meta até o primeiro semestre e terminar com 2.000 assinantes na comunidade até junho. Preciso de vocês para isso. É hoje em dia o meu ganha-pão e é onde eu estou levando conteúdos ricos, mais profundos ou análises conjunturais mais delicadas, tá? Porque nem tudo a gente pode dizer hoje em dia nas redes sociais. E amanhã vai ter o tão esperado encontro, o reencontro, com Paulo Figueiredo. Presencial aqui no estúdio da Locals, ao vivo, para todas as nossas plataformas, por 1 hora, e depois um conteúdo exclusivo de outra 1 hora de conversa descolada, informal, apenas para os nossos assinantes do Locals. Então assine minha comunidade. Eu espero que isso seja um brainstorm para um produto novo, quem sabe? Uma
uma live mensal, cigar bar, que nem a gente tinha no passado. Amanhã, às 15 horas de Brasília, eu e Paulo Figueiredo, num bate-papo descontraído sobre tudo que é assunto. Nos vemos lá. Muito obrigado a todos vocês. Até amanhã. Para a turma da comunidade do Loucos, agora vamos falar daquele assunto indigesto do STF. E tem notícia importante hoje, né? Soltura. Vamos falar disso, mas é lá no Loucos. Valeu, turma. Até amanhã.